Boa tarde, bem-vindos ao Na Marca do Pênalti. Estamos aqui, PC e Carlos. Vamos falar hoje sobre a grande vitória que o São Paulo teve ontem no estádio, na Liga Arena, sobre a equipe do Atlético Paranaense. O São Paulo vem subindo bem na tabela, subiu para quarto colocado, recuperou a equipe do Zubeldia. E aí, Carlos, eu quero saber qual que é o seu comentário sobre o jogo ontem. Ferreirinha comendo a bola, um belo passe do Caleri, inclusive, para um golaço do Ferreirinha. E o Caleri, como um camisa 9 de verdade, né? Acabou chutando a bola em cima do goleiro e depois foi ali, fez aquele gol. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores que estão vendo mais um episódio na Marca do Pênalti. E foi como você falou, o São Paulo foi lá no Paraná com uma propósito, ganhar o jogo. O São Paulo no primeiro minuto dominou o Atlético em questão de posse de bola, se eu não me engano acho que foi 65 a 35% de chance. Só que no primeiro tempo, antes do gol, quem estava produzindo mais chances era o Atlético, né? Teve aquela bola do Pablo que chutou, que o Jandrei pegou. Depois, acho que uns 5 minutos depois, teve aquele bola que o Zapelli chutou fora da área, que o Jandrei acabou pegando e soltando. Depois pegou de novo. Mas aí o grande destaque individual do São Paulo chama-se ele, né? Ferreirinha. Para mim foi o melhor jogador em campo, acabou desequilibrando o jogo no primeiro tempo. O Caleri acho que fez um passe meio que desequilibrado aquela questão, mas conseguiu chegar. O Ferreirinho faz um golaço para cima do goleiro Léo do Atlético Paranaense, que está substituindo o Bento. E apesar de o São Paulo ter dominado no primeiro tempo em questão de posse de bola, o Atlético estava muito bem posicionado. E logo depois, se eu não me engano, no fim do primeiro tempo, o Fernandinho faz aquele golaço de fora da área com aquele chute que não deu para o Jandrei e acabou desfalcando toda a zaga do São Paulo e o próprio goleiro. Aí no segundo tempo começa o jogo bem equilibrado, no começo o Atlético vai melhor, mas aí o lateral esquerdo, o Esquivel, acaba fazendo uma lambança num passe que ele queria dar para o zagueiro Thiago Heleno e a bola acaba escapando da ponta do pé dele, e aí na área tá quem? Caleri, né? O matador, a gente fala que cada vez menos tem menos 9 no futebol mundial, mas o Caleri se vem como um bom nome tanto para a seleção argentina quanto para o próprio São Paulo. Estava no lugar certo, na hora certa, acabou chutando a bola, como você falou, em cima do goleiro Léo, mas no rebote a bola veio e passou. Aí a partir daí não teve mais nenhum tipo de chance do Atlético conseguir empatar o jogo. Até teve aquele lance que o goleiro Léo foi para cima do lateral esquerdo, o Wellington, se eu não me engano o nome dele, e acabou sendo expulso por uma bobeira. Também é garoto, né? E também sem nenhum técnico com pulso firme, às vezes acaba fazendo bobagem. E aí acabou sendo expulso justamente, acabou chutando a canela, o pé do lateral esquerdo do São Paulo. E aí, a partir daí, o Atlético com um a menos não conseguiu dar nenhum tipo de pressão para o ataque do São Paulo, que foi só segurar o jogo e ganhar mais 3 pontos muito importantes, porque o Atlético, como a gente havia falado anteriormente, é um time difícil, mesmo sem técnico, jogando em casa. Então, um trabalho muito bom para o São Paulo. A única crítica que eu faço é a questão do Zubeldia ter levado mais uma expulsão, né? Acaba de salvar o São Paulo para o próximo jogo, e apesar dele ser um técnico muito promissor, ele tem que maneirar o controle emocional dele e não ficar xingando nem reclamando tanto na questão do jogo em si, né? Toca no Caleri que é gol, né? Um gol e uma assistência. Caleri monstruoso, como um 9. O Zubeldia vai começar a ser caçado igual o Abel Ferreira. Só espero que ele possa dar um retorno como o Abel Ferreira deu pro Palmeiras, pra equipe de São Paulo. E hoje, o Corinthians joga hoje. Corinthians. Joga hoje contra a equipe do Carpini. Vitória. Nosso Carpini. Pega o Vitória, o jogo é lá no Barradão. Jogo no Barradão. É isso mesmo. Jogo difícil. Comenta como o Corinthians, qual que é a possível escalação do Corinthians. Como que o Corinthians vem hoje sem técnico, vem abatido, mas levantado. Acredito que sim, o técnico foi demitido nessa semana após o derby. E comenta também sobre o derby, por favor. O Corinthians vai enfrentar o Vitória hoje às 8 da noite esperando uma vitória, né? Mas não vai ser um trabalho fácil, até porque o Corinthians vem de um longo prazo já de uma questão de zona. O Corinthians perdeu no dia 1 de julho, se eu não me engano, contra o Palmeiras de 2-0, com a proposta do técnico Antônio Oliveira de anular os contra-ataques, ou anular o ataque do Palmeiras no primeiro tempo e partir para o contra-ataque, utilizando muita velocidade do Wesley, a questão do Yuri Alberto centralizado, até o Gustavo Mosquito na direita, que não é mais aquele velocista, mas ainda assim é um grande corredor que consegue dar bons
contra-ataques para o Corinthians. No primeiro tempo deu certo, o Corinthians conseguiu anular grande parte dos contra-ataques do Palmeiras, só um chute que o Donelli foi obrigado a fazer uma grande defesa, e o Wesley teve duas grandes oportunidades de fazer o gol. Mas aí não conseguiu fazer, o Everton fez uma boa defesa também, e aí começa o segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians veio visivelmente mais cansado e perdido na questão tática. O Abel acabou mudando o esquema, e aí o Corinthians não conseguiu mais acompanhar. Teve aquela bola parada que o Rafael Veiga chutou, e pela infelicidade do goleiro Matheus Donelli, acabou desviando no jogador do próprio Palmeiras, batendo na trave e entrando no gol. Acabou matando tanto o sistema defensivo do Corinthians quanto o próprio goleiro. E aí, a partir daí, o Corinthians ficou igual uma barata tonta, não conseguia ver a cor da bola. 5 minutos depois teve um escanteio, e em outra bola parada, o Rafael Veiga acho que cruzou de novo, e o zagueiro do Palmeiras acabou fazendo o gol 2-0. Aí depois do gol teve aquela questão da expulsão do Rafael Veiga, que acabou sendo expulso também por uma questão de burrice. O Garro recebeu uma falta e depois o Rafael Veiga foi e empurrou ele, também não precisava ter feito isso. Mas mesmo com um a menos, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado, o Corinthians não ofereceu nenhum perigo, mesmo com um a mais. Isso mostra tanto novamente a incompetência que eu venho falar do trabalho anterior do Antônio Oliveira, que para mim, dentre as minhas lembranças, não teve um técnico tão ruim e com um desempenho tão horroroso no início de um Brasileirão. Em 13 jogos, apenas uma vitória contra o Fluminense, que é o lanterna da competição. Então, para mim, esses números já deviam ter sido demitidos antes, mas pelo trabalho promissor que ele teve no Campeonato Paulista e por livrar o Corinthians do rebaixamento, herança do atual técnico do Mano Menezes, que foi contratado pelo Fluminense, o Corinthians acabou menos que dando mais tempo para ele para ver se ele conseguia desempenhar um trabalho melhor no Brasileirão. Mas se continuasse deixando ele conseguir, o que ele conseguir seria uma ida para a Série B. E caso não mandasse ele embora, era o que ia acontecer. Aí, como eu falei, no dia 2 de julho, no outro dia, ele foi demitido. E dentre as principais opções do Corinthians no mercado está o Ramon Dias, né, técnico do Vasco, que conseguiu livrar o Vasco do rebaixamento do ano passado, mas que esse ano, por ter levado 2 goleadas, uma de 4-0 do Criciúma e uma de 6-1 do Flamengo, acabou sendo demitido. Então, para mim, não é um bom nome, mas dentre as opções que tem, é a mais plausível, porque dos nomes disponíveis no mercado, o Fábio Carille está empregado no Santos, e o presidente Marcelo Teixeira não quer demitir ele, porque o Santos está em segundo no campeonato da Série B, com a vitória do Chapecoense na última rodada, e por questões de multas e também de valores, o Marcelo Teixeira acha melhor não ter uma negociação com o Corinthians. E também ao ex-técnico do Atlético Paranaense, Cuca, mas pela questão do rejeição dele pela parte do feminino do Corinthians, não acredito que seja um bom nome, apesar de eu achar que é o melhor nome dos técnicos desempregados. E o Felipão também está disponível no mercado, mas por ele ter uma identificação muito forte com o Palmeiras, eu acho muito difícil que a diretoria venha procurá-lo. Então fica entre duas opções, fica entre Fernando Diniz, que deu uma resposta que possivelmente não vai treinar nenhum clube até o fim do ano, e o mais provavelmente que seja o Ramon Dias. Há também o suposto rumor que com a demissão do Jair Ventura no Atlético Goianiense, eles sejam discutados para assumir a comissão técnica. Mas devido ao baixo aproveitamento que ele teve com o Corinthians em 2018, é muito difícil que volte a contratá-lo novamente. Então, possivelmente, o Ramon Dias seja o principal nome para assumir a comissão técnica do Corinthians em 2024. E tentar livrar ele da Série B, que vai ser um trabalho bem difícil. Não tem muita opção no mercado hoje, se a gente for parar e analisar, principalmente no mercado brasileiro. Tem o Zanardi também, que eu acabei não mencionando, que está na Série B. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas com ele, se ele vai trazer um bom desempenho no momento que o Corinthians precisa agora. Eu acho que, assim, hoje tem que ser talvez um técnico argentino. Eu acho que hoje é o que tá, não por causa do Zubeldia, mas sim porque se a gente for pegar uma Copa América hoje, a Venezuela fez história com o argentino, o Uruguai tá com o argentino, a Argentina tá com o argentino. Se não vai para a Europa, tem que ser o argentino. Na Argentina eles têm a licença para poder disputar em algum time da UEFA. Pelo que eu ouvi dizer que a AFA é diferente do cursinho da CBF. Então, e por exemplo, o Diego Simeone está no Atlético de Madrid há muito tempo e está fazendo um trabalho muito sólido lá. E principalmente eu acho que na questão da pouca eficiência dos técnicos brasileiros. Se a gente não apelar para aqueles técnicos mais ultrapassados, por exemplo, assim como Luxemburgo e Felipão, a gente tem poucos técnicos brasileiros que têm um desempenho muito bom no próprio clube. Tem o Renato Gaúcho no Grêmio, mas está cada vez mais exceção, né? E o Tite, que também é um grande nome que está no Flamengo.
mas eu acho que a ideia inicial seria pegar um técnico de fora, mas que já tem experiência no mercado brasileiro. Então, para mim, o Ramon Dias, apesar de ser um técnico argentino, ele tem uma passagem pelo Vasco, e apesar de ele não me agradar muito pela postura tanto tática quanto defensiva dele, eu acho que ele é um bom técnico para fazer o que o Corinthians pede, que é não cair, ou seja, um técnico para fechar a casinha e para conseguir 3 pontos, 1 ponto no empate, que é o que o Corinthians precisa no atual momento, mas sem expectativa para ganhar uma Copa do Brasil, ou uma Sul-Americana, ou um brasileiro do outro ano, por exemplo. Vamos falar agora um pouco da seleção brasileira. Você mencionou a Argentina, inclusive hoje tem Copa América. A Argentina, como a grande favorita, pega o Equador. A Equador. Argentina não sabe o que é perder para o Equador já há quase 20 anos. Se não me engano, foi 2007 que teve a última vitória da equipe equatoriana sobre a Argentina. A Argentina vem muito forte hoje, atual campeã do mundo, atual campeã da Copa América, vem para defender esse título também com força. E o Brasil, vamos ter que, infelizmente, vamos ter que falar da nossa grande seleção brasileira. O que você acha? O jogo contra a Colômbia. Para mim, a Colômbia ela engoliu o Brasil, tendo 3 meio-campistas que jogam no Brasil, e o Brasil tem 3 meio-campistas que jogam na Europa. Então, a América venceu a Europa. Foi melhor para mim, mesmo sendo empate. Eu acabei cantando a bola no último podcast que o Brasil teve dificuldade com a Colômbia, né? Porque apesar do Brasil ter vindo de uma vitória muito boa contra o Paraguai, de um total de 4-1, uma atuação muito boa do Vinícius Júnior e do Paquetá, e do Evanilson, se não me engano, que fez o gol também, eu acho que o Savinho que fez o gol, o Brasil ia pegar o pior adversário, na minha opinião, na Copa América, que é a Colômbia. A Colômbia, como eu falei, vem de 23 jogos sem perder, 11 jogos consecutivos de vitória e num entrosamento tático muito eficiente. Para mim, apesar do elenco da Colômbia ser inferior ao do Brasil, tanto os 11 escalados quanto o próprio banco, o coletivo da Colômbia é muito forte. E quem viu o jogo sabe que para mim foi a pior atuação, acho que do Brasil do Dorival que já teve até agora, para falar a verdade. Apesar de não perder, o Brasil ofensivamente produziu muito pouco, né? O começo do jogo foi muito promissor com aquela bola parada que o Rafinha fez o gol de falta. Para mim até foi uma falha do goleiro Vargas, era uma bola defensável, mas no Rafinha não tem nada a ver com isso, meteu bola na rede e gol do Brasil. Depois teve aquele contra-ataque que o Vinícius Júnior foi na área, também sofreu aquele pênalti não marcado. Até a Conmebol se pronunciou recentemente falando que houve um erro de arbitragem que era para o Brasil ter recebido o pênalti. E caso tivesse recebido, poderia ter aberto um 2-0 e o placar ter sido outro. Mas não podemos falar do Si sem falar do que aconteceu em campo. Logo depois disso, a Colômbia fez um contra-ataque e o jogador Munhoz fez um gol na defesa contra o Alisson, né, empatando o jogo de 1-1. Só que antes disso, o Brasil já tinha sofrido um gol de impedimento, né? Um gol anulado, apesar de ter isso aqui de centímetros de anulação, mas um gol bem anulado e que mesmo assim fez uma pressão que o Brasil não esperava. Aí no segundo tempo o Brasil não viu a cor da bola, ele foi dominado o tempo todo pela Colômbia, não conseguiu produzir praticamente nada ofensivamente e o sistema defensivo para a transição do defensivo para ofensivo da Colômbia foi muito eficiente, principalmente pela marcação dos meias que não teve na questão do Brasil. Eu ainda acho que o Dorival precisa colocar aquele volante de contenção, sabe? Aquele 5 raiz, um Casemiro, um Fabinho da vida, para dar aquele pilar de sustentação. Porque Bruno de Guimarães e Andrés Pereira são muito bons volantes, mas quando é na parte de marcação do 1 contra 1, daquela sustentação, eles não desejam um pouco a desejar na questão disso. Então, e também a questão da eficiência do ataque brasileiro tem sido muito questionável. Apesar do Vinícius Júnior ter ido bem contra o Paraguai, ele vem de mais um jogo de muita baixa eficiência na questão tanto de gol quanto na questão de criação. O Rodrigo às vezes faz uma posição que não é a certa que ele faz no Real Madrid, às vezes ele banca um falso 9 lá na frente, ou então ele tem que recuar um pouco para receber a bola lá atrás. Ele não fica naquele lado, naquela ponta direita, por exemplo, que é quando ele gosta de jogar aberto com o Real Madrid do Ancelotti. E a questão defensiva do Brasil, para mim, é o pior de todos. O goleiro Alisson, apesar de não ter culpa nesse jogo, ele ainda, para mim, não é o melhor candidato a assumir o gol titular da seleção brasileira. Eu ainda acho que o Bento é mais goleiro do que ele. E tanto os dois laterais quanto os zagueiros, para mim, ainda apresentaram muitas falhas, tanto de marcação quanto de entrosamento entre si. Então, o Dorival precisa mexer muito na parte defensiva e também na parte da tática da transição defensiva para o meio campo, que para mim tem sido um dos principais pontos vulneráveis do Brasil durante essa Copa América. O Brasil, na minha opinião, não passa do Uruguai. É um jogo difícil. Não passa do Uruguai. O Uruguai vai vir
fritando com a Arrascaeta, Vinha. Sim. Vinha ali na esquerda é terrível. E aí tem a frente também do Uruguai, que é muito boa. Que hoje apostar na Argentina vai dar bom. Aposta na Venezuela amanhã, vai dar bom. Vamos aproveitar. E você quer que eu te fale? Apostar no Corinthians. Tem que apostar no Corinthians. Na derrota, né? Você quer dizer, né? Na vitória do Corinthians. É, Corinthians Cadê vai o Neto? perder contra o Vitória. Corinthians, situação triste, né? Bem triste. Foram inclusive Aqui, ó. manifestar. Vai de Bet ou vai de B aqui. Mas então, vamos encerrando então mais uma transmissão aqui. Boa tarde a todos.